vídeo de hoje, eu vou explicar como que a gente vai fazer com a visualização a lei da atração funcionar. Como que a gente vai, burlar a nossa mente. Então, assim, é um pouquinho de neurociência que eu aprendi com o Joe Dispenza. E, né, é o que eu tô fazendo agora. Então, assim, deixa o like, não esqueça de curtir. E, assim, eu fiz um outro vídeo que a gente tava falando, que eu falei um pouquinho mais profundamente, de uma forma sincera, bate-papo sincero, sobre sentimento de escassez, que, né, como que a gente vai criar abundância se a gente está vivendo na escassez. É um complemento esse vídeo, tá? É um complemento esse vídeo. Dá uma olhadinha no outro e continua aqui, porque aí agora eu vou explicar um pouquinho como que a nossa mente funciona e como que a visualização é o que vai ajudar, né? Porque então que é interessante você meditar. Estou fazendo 40 dias de meditações e agora eu vou explicar por que meditar e visualizar o futuro é o que vai fazer você manifestar a sua realidade. Então, assim, a gente já entendeu, né? Que aconteceu várias coisas com a gente na infância, quando a gente estava crescendo, e nossos pais falaram, né, que dinheiro não dá em árvore, N coisa, aí você foi pra igreja, rico não entra no reino do céu, e você sabe que você foi crescendo e sua mente foi aqui, sendo programada com um monte de crença limitante, então talvez você teve alguns traumas, algumas coisas ruins que aconteceram na vida, e aí hoje você se comporta por causa de uma maneira, por causa do seu passado. Então você, né, vai dando aquela amargura e aí você desconfia de todo mundo. Por quê? Porque um dia alguém foi lá e puxou seu tapete. E aí você sempre olha para o passado e usa o seu passado como justificativa da maneira com que você pensa hoje e automaticamente como que você se sente e se comporta. Ou seja, a gente é um reflexo do nosso passado. E aí a gente precisa superar o nosso passado. Então, em vez de a gente ficar procurando o culpado, eu sou assim porque meu pai falou que eu não ia conseguir. Eu sou assim porque o meu ex fez isso comigo. Em vez de a gente ficar olhando para o passado e procurando culpados do porquê que a gente é assim, porque me traumatizou. Vamos dar uma desapegada desse passado? Como que a gente vai fazer isso? Parando de dar tanta energia, porque onde a gente coloca nosso foco é onde a gente põe a nossa energia. E o que acontece? Como que a nossa mente funciona? Então, eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, né? O que acontece? Pensa que é um caminho, né? O caminho neural ali, mas pensa num caminho de estrada, né? Você foi andando tantas vezes nesse caminho que você literalmente criou uma trilha, sabe? Que o chão tá ali socado de tanto que você pisou. Então, toda vez que você vai ir para um lugar, você vai aqui para aquela mesma trilha. E aí você vai lá e sente da mesma maneira. Toda vez que você lembra de uma coisa que aconteceu no seu passado e foi uma coisa que te marcou emocionalmente de forma muito profunda, você vai lembrar daquilo mais fácil. Isso acontece com coisas boas e coisas ruins. Então, por exemplo, o Joe Dispenza usou isso como no vídeo. Ele citou esse exemplo. A pessoa, ela lembra do pedido de casamento dela. Ela lembra da música. Ela lembra de todos os detalhes, minuciosamente. Por quê? É uma lembrança de um valor emocional muito grande. Entendeu? A pessoa estava se sentindo muito feliz. Ela estava muito alegre, muito emocionada. Então, acessa mais fácil essa memória. E com trauma é exatamente a mesma coisa. Então, você viveu um trauma, você acessa aquele trauma muito mais fácil. E aí você revive o sentimento todas as vezes que você ativa essa mesma memória. E quanto mais você pensa, mais você vai sentir de novo. E o seu corpo está preso emocionalmente no passado. É por isso, por exemplo, que é difícil de superar um relacionamento. Porque toda hora você está pensando na pessoa. E aquela pessoa tem um sentimento associada a ela, porque a gente sempre vai fazer neuroassociação. A gente associa um evento àquele sentimento que causou, a gente associa a pessoa àquele sentimento que causou. Então, a gente faz neuroassociação. Então, quanto mais você pensa naquilo, mais você revive emocionalmente, mais preso no passado você fica, mais fácil de acessar aquela memória. Tá vendo esse emaranhamento que vira? E aí a gente continua pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas e agindo da mesma maneira. E aí eu te pergunto, como que vamos criar um futuro diferente se a gente continua sendo a mesma pessoa? Não vai criar um futuro diferente.
Você não vai ser aquela pessoa abundante, você não vai conseguir tudo aquilo que você deseja. Você não vai ser grande se você está na pequenez, entende? Então, a gente, nesse processo de visualizar o nosso futuro, a gente está o quê? Nesse processo de soltar esse passado, soltar essas crenças limitantes, soltar esses traumas, soltar o rancor, soltar isso tudo, sabe? E como que a gente vai fazer isso? Visualizando. Então, num processo de meditação, a gente literalmente vai fazer o nosso corpo dormir, né? Literalmente. Então, tira o foco do corpo, tira o foco do ambiente, sabe? Daquelas coisas que ficam te lembrando do seu antigo eu, da sua vida, dos seus problemas. Tira o foco dos problemas, tira o foco do corpo, tira o foco do ambiente. Para de ficar pensando no passado, então fica no agora. Aí a gente está lá desacelerando a mente, abaixando as ondas cerebrais, focando só na respiração, sabe? E aí chega num ponto onde a mente está ali, ó, muito mais harmônica, sabe? Muito mais limpa. E aí é nessa hora que é a hora de criar. É essa hora que a gente vai unir a intenção clara e a emoção elevada num lugar onde a gente vai estar ali, ó, criando. E aí visualiza o futuro. Aí a gente vai visualizar o futuro, imaginando que aquilo já, que a gente já tem aquilo, que aquilo já é real. E aí você começa a agradecer, e agradecer, e agradecer, e fica feliz, e feliz, e feliz. O seu cérebro não sabe a diferença do que você imaginou, daquilo que você está vivendo. Ele acha que você já está vivendo aquela experiência. E aí, ok, a gente volta para a nossa vida, a gente sai da meditação. A meditação não é a parte difícil. E era o que eu falei no outro vídeo, que eu vou deixar para vocês aqui. Que eu falo, ele é o complemento desse daqui. Que eu tava falando dessa dificuldade de a gente voltar para nossa vida e não ficar na escassez, sabe? Compartilhando o meu processo, sincero. Porque aí eu tô aqui falando pra você, você tem que pensar na abundância, você tem que ser abundante. Mas quando a gente sai da meditação e volta pra nossa vida, a gente vai, de vez ou outra, pensar naquela conta que a gente tem que pagar. A gente vai pensar, será que eu vou dar conta de fazer aquilo? Meu Deus, como é que os porquês e os medos e a ansiedade e a preocupação vêm? E aí, né, eu vou citar uma coisa que eu falei antes. Eu literalmente observo o pensamento, cancelo, solta e começo a agradecer. Eu vou agradecer pela minha vida, vou agradecer pelo que eu tenho, vou agradecer como se eu já tivesse, entendeu? E aí, o que é o objetivo? Lembrar do futuro e esquecer do passado. Sim, lembrar do futuro. A gente vai o quê? Meditar tantas vezes e sentir tanta essa emoção elevada que o nosso corpo ele vai ser condicionado a esse futuro e não mais condicionado ao nosso passado de escassez, entende? De falta de dinheiro, de amor, de não sei o quê. A gente tem que condicionar o nosso corpo a esse futuro. Então, se a gente fica lembrando do nosso passado, porque a gente acessou aquela memória tantas vezes, existia uma emoção forte vinculada àquela lembrança, que é o que faz a gente lembrar que é que nós estamos fazendo agora, com o futuro, com a realidade que a gente deseja, a mesma coisa. A gente está visualizando como se aquilo já fosse real, como se aquilo já existisse, e a gente está colocando uma emoção elevada, uma emoção forte, de gratidão, de felicidade. E a gente, principalmente, a gente está num estado de já ter aquilo, porque a gratidão, ela é o quê? Ela é esse sentimento de já ter. Então, você tem que estar nesse sentimento de gratidão, de já possuir aquilo, para aquilo realmente existir na sua vida, entende? Então, é fazer o futuro ser mais real do que o passado. E aí a gente muda, a gente quebra o hábito de ser nós mesmos. Então, e eu tô nessa transição, eu tô aqui, ó, no caminho de abandonar meus antigos padrões de comportamento, abandonar essas crenças. E eu tô aqui compartilhando com você e te convidando para fazer a mesma coisa. Então eu acho que eu consegui explicar, né, de uma forma que você tá entendendo por que é o cacatruque, meu filho. Por que visualizar é o que vai fazer a lei da atração funcionar. Então assim, visualiza, solta, porque o como é o universo que sabe, o como e o quando é o universo que sabe. Solta isso e acredite mais no seu futuro do que no seu passado. Acredite mais no seu futuro do que no seu passado e agradeça. Sinta que aquilo já exista.
que conjuguei o errado aqui. Sinta que aquilo já existe. É assim que a lei da atração funciona. É assim que vai funcionar, entendeu? Então, um beijo, até a próxima. E se inscreve no canal também, compartilha com seus amigos. E até a próxima.